Bom dia, Brasil! Tudo bem com vocês? Tudo, tudo em cima, tudo na paz, tudo na mais perfeita tranquilidade dessa véspera de feriado. Tomara que sim. Queridos e queridas, e aí, vocês gostaram do Saber Direito? Foi proveitoso para vocês, já que eu tive que liberar vocês? Tomara que vocês assistiram as palestras lá, hein? Fiquei sabendo que foi bom até, não pude participar porque no meu horário de aula, gente do céu, esqueci de pôr meu blazer, olha a professora de camiseta cavada na reunião do Zoom, pelo amor de Deus. Aí, agora tá com cara de professora. Gostou, Thalita? Nossa, foi pequena, porque, gente, regime de bens, dá pra gente falar tanta coisa. Aí eu falei bem rápido, mas ainda faltou coisa. Mas eu acho que o principal eu falei. Que bom que você gostou. Essa luz não tá me favorecendo, gente. Queridos, olha só. Hoje nós vamos falar sobre revogação do testamento. Sim. Vocês sabem o que é um ato revogável? Um ato que revoga alguma coisa? Quando a gente revoga algum negócio jurídico, o que acontece com esse negócio jurídico? Ele perde seu efeito, não é? Lógico que tem negócio jurídico. Quando vocês estudaram a teoria dos negócios jurídicos, quando vocês estudaram os pressupostos dos negócios jurídicos, vocês viram que alguns podem ser revogados. A maioria deles, por quê? Por causa do princípio da autonomia da vontade. A gente está falando sobre um ramo do direito privado. E no direito privado, que é o direito civil, civil 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, né? Finaliza no 7 para você. Não, é o 6 aqui, é o 6. Lá na católica que é o 7. Sucessões é o 7 lá, que é o 6. Não, eu acho que é porque lá eles dividem as obrigações, os contratos, enfim, não sei. Aí, pessoal, quando vocês estudaram direito civil 1, 2, 3, 4, 5, 6, vão estudar o 6, vocês estão estudando um ramo do direito privado, porque a gente tem as áreas do direito que são do direito público e a gente tem as áreas do direito que são direito privado. Quando a gente estuda direito constitucional, direito administrativo... Ah, tá, obrigada, Beatriz. Quando a gente estuda direito constitucional, administrativo, são apenas normas cogentes. O que são normas cogentes? Normas imperativas. Não tem para onde o menino fugir. Tem que obedecer ou obedecer. Agora, aqui no direito privado, depende muito da vontade das partes. Quando você vai fechar um contrato com alguém, esse contrato bilateral, lá no direito das obrigações, a matéria que você mais amou na sua vida da faculdade, direito das obrigações. Aí, quando você chegou na parte lá de contratos, vocês viram que depende da vontade das partes, ninguém fecha, né? Aí tem aqueles contratos de adesão, você vai comprar um carro ou você assina a porcaria do contrato ou você não compra o carro, é o chamado contrato de adesão, que não é bem a vontade das partes, né? A vontade é reduzida ao interesse de comprar o carro. E aí você tem que assinar aquele contrato, mas que você pode, de repente,
pedir uma revisional na justiça se essas cláusulas forem abusivas. Por quê? Porque vão contra a autonomia da vontade. Então, o direito civil, ele é privado. Pelo menos a maioria das regras, das leis, das normas, são, ou melhor, dependem da vontade das partes. Aqui no direito das sucessões, a gente está falando de testamento, vai depender da vontade do testador. O testamento, a manutenção do testamento, a continuidade do testamento. Quando a gente estudou testamento, vocês lembram que a gente estudou a parte de capacidade para testamento? Pois é, para eu poder fazer o meu testamento, eu preciso ter capacidade, eu preciso ter 16 anos e eu não posso ter nenhum problema de interferência na minha cognição, minha condição mental, de forma que interfira na minha razão, na minha percepção das coisas, né? Então, eu posso testar, eu posso fazer testamento. Gente, é a mesma para a revogação. Eu posso revogar um testamento que eu fiz para revogar o primeiro. Então, é óbvio, já que a revogação é um ato que depende de testamento, eu preciso ter capacidade para testar. Ah, mas na época que eu fiz o testamento, na época que eu fiz o testamento, eu tinha capacidade. Agora eu não tenho mais. Eu posso revogar? Não. Na época dos nossos avós, a gente falava caduquei, né? O velhinho caducou, tadinho, ele só tá com Alzheimer. Aí o pessoal não sabia nome de doença crônica de idosos e falava caduca, tadinha, né? Perdeu a razão. Então, aqui, legalmente falando, aquele senhor, aquela senhora, ou até mesmo aquela pessoa que é jovem, só que sofreu ali uma enfermidade que influenciou na sua cognição, aí ela perde a capacidade, ela perde o entendimento sobre as coisas. Então, ela não pode fazer testamento para revogar o outro, já que ela perdeu a capacidade para os atos da vida civil. Então, a ideia é essa, gente. Eu posso revogar um testamento? Posso. Baseado no princípio da autonomia da vontade. Eu, testadora, posso revogar o testamento que eu fiz. Mas eu tenho que ter capacidade para testar. É a mesma capacidade para testar. Eu tenho que ter essa capacidade para poder revogar o testamento que eu fiz anteriormente. Olha só, vou dar uma ideia para vocês. Se alguém que tiver interesse, só um parêntese aqui, e quiser gravar as nossas aulas, me fala que eu libero aqui. Por quê? Porque todas as vezes, nesse horário, a minha internet aqui, o Wi-Fi, ela tá falhando. Então, quando eu gravo a aula de vocês, eu sempre gravo as aulas. Só que, às vezes, a internet dá uma rateada aqui, e aí, quando eu baixo a aula, ela não fica perfeita, ela às vezes trava, né? Então, se você tiver internet Wi-Fi aí melhor que a minha e quiser gravar, você só me fala que eu libero aqui para você, tá? Sem crise, no stress.
Só deixa eu ver se vocês mandaram algum recadinho pra mim no bate-papo aqui. Gente, ninguém falou comigo hoje. Olha que tristeza. Nem um bom dia. Thalita tá ali debaixo da coberta nesse calor. Bom dia, Francisco, Beatriz. Você tá com o ar-condicionado ligado, né? Certeza, Thalita. Bom dia, Marta. Ixi, cólica não é de Deus. Quer dizer, é de Deus, mas eu acho que, como diz o outro, não é culpa da Eva. Coitada da Eva. Acho que um monte de mulher chega no céu, briga com ela, tadinha. Ó, então, queridos, onde que está o fundamento jurídico da revogação do testamento? Agora que você já sabe basicamente do que se trata, onde que estão os fundamentos? Onde estão os fundamentos jurídicos da revogação? Artigos 1969 e seguintes do Código Civil. Artigos 1969 e seguintes do Código Civil. Então, queridos, o testamento, quando a gente estudou testamento, uma das características era qual? O testamento é revogável, é personalíssimo e revogável. Por força do artigo 1858. Esse artigo, 1858, a gente já estudou ele. Ele fala que o testamento é ato personalíssimo, ou seja, inerente à pessoa do testador, inerente à pessoa, à autora da herança. Mas ninguém pode fazer testamento. Uma pessoa não pode fazer testamento por outra. Uma pessoa não pode influenciar na produção do testamento. Por quê? Porque é ato personalíssimo, de acordo com o artigo 1858. Podendo ser mudado a qualquer tempo. Olha só, gente. O artigo 1858 já dizia, meus jovens, o testamento pode ser mudado a qualquer tempo. Então, quando o autor da herança muda de vontade, altera a sua vontade, ele fez dois, ele fez 3 testamentos, digamos que os 3 estejam ainda vigentes, ainda tenham eficácia, estejam válidos, porque um não contraria o outro. As disposições de um não contrariam as disposições de outro. Em um, ele deixou um legado, uma fazenda lá de Pirenópolis. No segundo, ele deixou o apartamento da Barra da Tijuca. Então, um contrariou o outro? Não. Diz respeito a bens diferentes. Então, os 3 testamentos valem. Desde que, óbvio, esses testamentos obedeçam às solenidades legais. Lembra? Presença de testemunha, se for testamento cerrado, tem que ser feito lá no cartório, com a presença de 2 testemunhas, o tabelião que vai escrever, digitar o testamento. Aí, se for testamento público, é um testamento que também precisa da presença do tabelião. Se for particular, precisa do tabelião? Não, mas precisa de quantas testemunhas? 3. É o único testamento que precisa de 3 testemunhas. Todos os demais precisam de apenas 2 testemunhas. Então, estas solenidades têm que ser obedecidas, porque senão o testamento é inválido. Aí, o testador mudou de intenção. Eu não quero mais deixar o apartamento da Barra da Tijuca para o João. Eu quero deixar para Maria. O que ele tem que fazer? Ou ele modifica o testamento, o mesmo testamento ele modifica, ou ele revoga. Aí a gente vai ver quando que essa revogação acontece agora, tá? Quando a gente for estudar as causas de revogação e as formas de revogação. Você tem que ter em mente que o testamento ele pode ser revogado apenas em parte, ou seja,
Apenas algumas disposições testamentárias foram revogadas e as demais permaneceram. Aí a gente chama de revogação parcial. Apenas parte do testamento foi revogada. E nós temos a revogação total, onde todo o testamento é revogado. Tá? Então, a revogação pode ser parcial, onde parte é revogada, ou total, onde todo o testamento é revogado. E nós temos a revogação nua. O que é revogação nua? Lembra daquele filme Verdade Nua e Crua? Vocês já assistiram? É um filme super engraçado, onde o jornalista, ele faz um programa lá de fofoca, de relacionamentos, enfim, ele é o cara que dá conselhos amorosos, só que ele é super machista, tal, super ogro. Aí o nome do programa é Verdade Nua e Crua, tipo assim, eu falo na lata. Aí tem uma mulher que fica indignada com a forma que ele lida com os relacionamentos, né? Ele fala assim, minha filha, se você tem mais de 2 gatos, é por isso que você está encalhada. Ele era desse nível, é super desaforado. Aí ela fica revoltada, porque todas as características que ele fala da encalhada se enquadram nela, né? Então, e aí depois ela tem a triste notícia de que ele vai trabalhar na mesma emissora que ela, porque ele dá ibope, enfim, o povo gosta disso, né? Não é à toa que quem foi eleito presidente do Brasil, né? Mas isso é outro contexto, não vamos entrar em política. Aí, gente, olha só. Esse cara falava assim, não, eu falo as coisas na lata mesmo, o meu programa chama Verdade Nua e Crua, não sei o quê. Então, voltando aqui para a revogação nua. O testador, ele vai fazer um testamento apenas para dizer, estou revogando o último testamento. Na lata, ele fala, estou revogando. Por que na lata? Porque eu posso revogar um testamento onde o Novo Testamento traz disposições que contrariam as antigas. Por exemplo, no meu último testamento, eu dizia lá que a minha fazenda de Pirinópolis vai para o João. E aí eu faço um Novo Testamento, isso, Thalita. A revogação nua é aquela que o testador faz um testamento e apenas escreve, revoguei o último testamento. Ele só faz o testamento para declarar a revogação do último. Essa é chamada de revogação nua. O testador se limita a revogar o testamento anterior sem trazer novas disposições. Aí, tem como o testador fazer um testamento onde ele traz disposições inéditas, novas, e essas disposições, o conteúdo destas disposições testamentárias contrariam as disposições do último testamento. Ou seja, não é uma revogação nua, mas é uma revogação. Porque onde o Novo Testamento contraria o último testamento, ali é considerado um tipo de revogação. Tá? Agora, ele precisou falar que ele revogou o testamento antigo? Não. Apenas o fato de trazer disposições que contrariam as disposições do último testamento é um ato de revogação. Ele não precisa falar. Tacitamente, entende-se que houve uma revogação. Aí lá no artigo 1970 do Código Civil, o legislador fala dessa questão da revogação total ou parcial. Que pode ser total ou parcial. Gente, o que acontece se houver uma revogação parcial? As disposições daquele último testamento que não foram revogadas, elas permanecem com efeito jurídico. Elas permanecem valendo. A gente vai ter quantos testamentos? 2. O que revogou parte do último e as disposições do último que não foram revogadas. Ok, então, agora a capacidade.
capacidade. O que a gente já viu hoje? Conceito de revogação. Nós vimos o fundamento principiológico, que é a autonomia da vontade. Nós vimos que esta revogação pode ser total, parcial ou nua. E agora nós vamos ver a capacidade para revogar. Eu já até comentei com vocês, é a mesma capacidade para testar. Onde que está no Código Civil a capacidade para testar? Artigo 1860, ok? No artigo 1860 está descrito quem tem capacidade para fazer testamento. É a mesma, tá? Além dos incapazes, não podem testar os que, no ato de fazê-lo, não tiverem pleno discernimento. Parágrafo único, podem testar os maiores de 16 anos. Ou seja, se você já tem 16 anos e está no pleno discernimento, você tem capacidade tanto para testar quanto para revogar testamento. Ponto 3, modalidades de revogação. A revogação pode ser expressa, pode ser tácita e pode ser presumida. Primeiro, expressa. O Novo Testamento dispõe expressamente sobre a revogação anterior. Por exemplo, a revogação nua. Revogação nua é uma revogação que tem que ser expressa. O testador expressou, escreveu ali no Novo Testamento. Está parecendo que eu estou falando de Bíblia aqui, né? Novo, Antigo Testamento. Pastora Lana, como que é a revogação expressa? O Novo Testamento dispõe expressamente sobre a revogação do Antigo Testamento. Ok? Revogação tácita. Eu não preciso escrever. Eu não preciso expressar. Subentende-se que foi revogado o último testamento. Sim, eu vou deixar material agora para vocês lá, se eu já não deixei. Thalita. Subentende-se aqui na tácita, gente, sempre que o ato jurídico for tácito, você vai pensar o seguinte, não houve uma declaração expressa, mas subentende-se que ele foi revogado, enfim, já que a gente está falando de revogação. Então, revogação tácita, o Novo Testamento tem disposições testamentárias incompatíveis com as disposições anteriores. É o exemplo da fazenda de Pirinópolis. Eu deixo a fazenda de Pirinópolis para João, no Antigo Testamento. Aí, nesse Novo Testamento, eu direciono a fazenda de Pirinópolis para Maria. Eu precisei escrever que o Antigo Testamento está revogado? Não, porque subentende-se que foi, porque o legado que era para um agora é para outro. Então, foi incompatível essa disposição testamentária com a antiga? Sim. Então, houve revogação tácita. Por fim, revogação presumida. Gente, revogação presumida é aquela que acontece quando o testador destrói o testamento. Grilei, pá, rasguei o testamento. O testador destrói. Só que olha que presta atenção. Não é todo o testamento que admite esta revogação presumida. Por quê? Isso é bem óbvio, assim, bem lógico. Eu vou explicar para vocês vão entenderem facilmente. Lembra quando a gente estudou os tipos de testamento? Testamento cerrado, público e particular. Desses três, qual que fica com o tabelião? Cerrado, público ou particular? O cerrado, o tabelião nem lê, porque o próprio nome já diz, ele é cerrado, ele é fechado. Apenas quem sabe do teor é o testador. É o testamento da novela, das 8, da novela mexicana, né, que o pessoal tem a surpresa ali na hora que é aberto o testamento cerrado. Então, esse testamento pode ser revogado presumidamente? Sim, por quê? Porque só o testador tem ele. Se ele quiser, ele abre o lacre do cerrado, ele destrói o testamento cerrado. Por quê? Porque só ele tem o testamento. Lá no tabelião, ele só precisou da chancela.
é requisito do testamento cerrado que o tabelião dê fé pública para aquele testamento, mas o tabelião não lê, só o testador que sabe. As testemunhas também não leem o testamento cerrado, elas só assinam junto com o tabelião. Então, é um tipo de testamento que pode ser destruído. Agora, o testamento público fica com o tabelião, fica lá no cartório. Então, o testador, para revogar esse testamento público, obrigatoriamente ele vai ter que criar um novo testamento. Não tem como ele rasgar e destruir esse testamento. Ele tem que ir lá e fazer o novo testamento. Não precisa, veja bem, não precisa ser um testamento igual ao que vai ser revogado. Por exemplo, é público, eu vou ter que fazer outro testamento público. Não, você pode fazer um testamento particular, mas tem que ser testamento. Não posso revogar um testamento através de uma escritura pública. Não posso. Através de um codicilo, não posso. Eu só posso revogar testamento através de outro testamento. Então, gente, aqui, ó, revogação presumida não pode acontecer no testamento público. Vocês entenderam por quê? Creio que sim. Quem cala, consente. Gente, se vocês não entenderam, vocês me falam, que eu explico de novo. Olha o artigo 1972. O testamento cerrado que o testador abrir ou dilacerar, ou for aberto ou dilacerado com seu consentimento, haver-se-á como revogado. O particular também pode, Beatriz. Lembra do particular? Particular, eu não preciso da presença do tabelião. Eu posso escrever, só que só eu escrevo, e eu preciso de 3 testemunhas. Essas testemunhas vão assinar em todas as páginas e elas vão ouvir a leitura desse testamento. Então, o particular, ele é bom porque ele pode ser feito fora do cartório, mas 3 pessoas vão saber do teor obrigatoriamente. O cerrado não, o cerrado só o testador sabe e leva a verdade, e leva essa vontade para o túmulo, e essa vontade só vai ser descoberta depois da sua morte. Nada. Queridos, o efeito da revogação é ex tunc, com T de tatu. Ou seja, retroage à época da celebração do testamento que foi revogado. Senão não teria razão de ser, né? Próximo tópico, validade. Gente, o que está acontecendo com esse celular aqui? Ah, tá. Nossa, tá escuro. Próximo tópico, validade. Olha só. Eu quero que você preste bastante atenção, acorda aí, na leitura desse 1971, porque se você ler ele sozinho em casa, você vai ter dificuldade para entender. Mas quando a gente lê junto, você vai ver que é facinho. Olha só, artigo 1971 do Código Civil fala da validade da revogação. Ele é meio indeciso. Já namorou pessoa indecisa? É o né? Uma hora a pessoa pensa uma coisa, depois pensa mais, aquela bipolaridade. É tipo o artigo 1971. Por isso que a gente tem que estudar ele em partes. Olha só, a primeira parte fala que a revogação vai ter efeitos mesmo que o testamento caduque. O testamento aqui seria o testamento que trouxe a revogação. O testamento revogatório. Então, a primeira parte fala que a revogação vai continuar produzindo efeitos mesmo que o testamento caduque. Já a segunda parte fala que
a revogação não vai ter efeito jurídico, não vai ter valor se o testamento revogatório for anulado. Assim, mas que é essa? Uma hora fala que vai ter efeito, outra hora que não. Gente, é namorar com gente indecisa, tá? Então sai dessa. Olha só, vamos então entender isso aqui. Primeira parte do 1971. A revogação, estou lendo, a revogação produzirá seus efeitos ainda quando o testamento que encerra vier a caducar por exclusão, incapacidade ou renúncia do herdeiro nele nomeado. Gente, é simples. Mesmo que aquele testamento caduque, porque o herdeiro foi declarado indigno, ou foi excluído da sucessão pela indignidade, ou ele renunciou à herança, aquele testamento revogatório vai continuar produzindo efeitos quanto à revogação do anterior. Um exemplo. O mesmo exemplo da fazenda de Pirinópolis. Eu fiz o primeiro testamento e deixei a fazenda para o João. Aí eu fiz um novo, eu mudei de ideia. Não, eu quero deixar para Maria. Gosto mais da Maria, ela é muito mais brother, muito mais sister do que o João. Vou deixar para Maria. Aí eu faço um novo testamento e aí eu disponho que a fazenda de Pirinópolis vai para Maria, ou seja, houve uma revogação tácita, né? Eu não expressei que eu estava revogando o último testamento, mas deixei a entender, porque a disposição testamentária contrariou a última, é o contrário. Então, vale a mais nova. Aí, sabe o que acontece com a Maria, gente? Depois da minha morte, a Maria, ela é declarada indigna. Ela é excluída da sucessão porque ela tem a sua indignidade declarada. Ou seja, o Novo Testamento caducou. Mas ainda assim a revogação do último continua valendo. Ou seja, o João não volta a ser o testamento legatário pelo fato desse testamento revogatório ter caducado pela exclusão da herdeira Maria. Entenderam esse exemplo? Então, quando o testamento revogatório caduca, porque o herdeiro beneficiado ali foi excluído, não significa que o Antigo Testamento voltou a ter efeito. A Thalita quer que eu explique de novo. Olha só, Thalita, presta atenção. Eu fiz um primeiro testamento deixando a fazenda de Pirinópolis para o João. Aí, daqui 5 anos, eu mudo de ideia e faço um novo testamento, só que agora eu deixo a fazenda de Pirinópolis para Maria. O que aconteceu com o Antigo Testamento? Foi revogado, você concorda comigo? Tacitamente. A fazenda agora é para Maria. Só que aí, depois que eu morro, algum interessado entra com uma ação de indignidade contra Maria e ganha. A Maria foi excluída, ela não pode herdar mais, porque ela foi excluída da sucessão. Digamos que ela tenha tentado me matar, ou de fato me matou, igual o da Susan Richthofen lá. Aí, nesse caso, esse testamento revogatório que deu o legado para Maria caducou, perdeu efeito, porque a herdeira legatária foi excluída da sucessão. Aí eu te pergunto, o Antigo Testamento que deixava essa fazenda para o João, antes de eu revogar com esse Novo Testamento, onde eu deixei a fazenda para Maria, ele vai voltar a ter efeito, Thalita? Exatamente. Então, é isso que você tem que entender. Apesar desse Novo Testamento ter caducado, perdeu o efeito porque a Maria foi excluída da sucessão, ela não vai poder herdar, essa fazenda vai voltar para o acervo da herança e vai ser dividida entre os herdeiros legítimos. Não vai, o Antigo Testamento não vai voltar a ter eficácia, ele vai continuar revogado. É isso que está falando aqui na primeira parte do artigo 1971. A revogação vai continuar produzindo efeitos, mesmo que o testamento revogatório caduque pela ausência do herdeiro testamentário. Agora, a segunda parte. A revogação não valerá
se o testamento revogatório for anulado por omissão ou infração de solenidades essenciais ou por vícios intrínsecos. É o seguinte, gente, o Novo Testamento não obedece às regras, às solenidades de criação de testamento. Aí ele é nulo ou anulado, então a revogação não vale também. Tá? Então, quando o testamento revogatório, o Novo Testamento, perde os efeitos simplesmente porque o herdeiro foi excluído da sucessão, o beneficiado foi excluído da sucessão, a revogação permanece. Mas quando o testamento é inválido porque ele não obedeceu regra legal na sua confecção, por exemplo, o particular tinha 2 testemunhas assinando ao invés de 3. Aí, nesse caso, a revogação também perde efeito. Se o testamento não obedecer solenidade legal, não obedecer formalidades legais na sua confecção, junto com ele vai embora, vai pro ralo a revogação. É isso que o 1971 diz. Dúvidas? Ok, vamos para o próximo aqui. Gente, se essa aula cair, vocês entram de novo no mesmo link para a gente fazer chamada. Revogação da revogação. Eu posso revogar o testamento que revogou o meu primeiro testamento? Deixa eu até beber água aqui, quase enrolei a língua aqui. Fiz um primeiro testamento, mudei de ideia. Fiz um segundo que revogou o primeiro. Aí eu mudei de ideia, falei, não quero revogar mais. Aí eu faço um terceiro que revoga o último testamento que revogou o primeiro. Posso fazer isso? Posso, gente, porque o testador pode tudo. Enquanto ele tiver capacidade para testar, ele vai fazendo testamento aí, 50 testamentos se ele quiser. Só que aí a pergunta que não quer calar. Eu fiz o primeiro testamento, mudei de ideia. Fiz o segundo testamento, revogou o primeiro. Aí eu fiz o terceiro testamento que revogou o segundo. O primeiro volta a ter eficácia? Olha só, fiz o primeiro testamento, deixei a fazenda para o João. Aí mudei de ideia, fiz o segundo e deixei a fazenda para Maria. Aí mudei de ideia, fiz o terceiro testamento e revoguei esse testamento aqui do meio, o segundo testamento. O que vai acontecer agora? Será que retorna o primeiro ou não?